Queridos irmãos, o que vamos falar esta noite está no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, e fala a respeito do chamado de Isaías, da sua consagração e da sua unção como profeta de Deus. Eu quero chamar a sua atenção essa noite para duas coisas importantes. Todas são importantes, mas eu quero pensar essas duas expressões agora. Existe, irmãos, a vontade soberana de Deus. E existe a vontade permissiva de Deus. A vontade soberana, Deus a exerce na condição de Senhor, de Criador, de alguém que fez todas as coisas e que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Com a vontade soberana de Deus, Deus a exerce em função de Ele ser o Criador de tudo. E existe a vontade permissiva de Deus. E esta Deus a exercita através da prerrogativa que Ele deu ao homem feito imagem e semelhança sua, que nós chamamos de livre-arbítrio. É aquilo que Deus, em função do livre-arbítrio que Ele deu a todos os homens, Ele permite. Isto se chama vontade permissiva de Deus. Deus permite, em função do livre-arbítrio que Ele mesmo nos deu. Mas existe a vontade soberana que Ele exerce como Deus Criador, formador de todas as coisas. E dentro da vontade soberana de Deus, irmãos, Deus nos conhece antes da formação no ventre de nossa mãe. A Bíblia diz que antes que o espermatozoide encontrasse o óvulo e nós fôssemos formados biologicamente uma pessoa, antes que isso acontecesse, Deus já nos conhecia. É um mistério, irmãos. E por isso eu digo, Deus a gente não pode querer explicar. Deus a gente tem que viver. Deus a gente tem que crer. E não tem como explicar Deus. Então, antes da formação no ventre da mãe, Ele já nos conhecia. Olha para o irmão que está perto de você e diga: Ele sabe bem quem é você. Antes que se formasse no ventre de tua mãe, Ele já te conhecia. Então Ele sabe muito bem quem é você. Aleluia, Jesus. Diga comigo, glória a Deus. Então Ele sabe muito bem quem é você. Ele sabe muito bem quem é você. Agora veja bem o seguinte, irmãos. Hoje você está sentado dentro de um templo. Hoje você está ouvindo a palavra. Hoje você está louvando a Deus. Hoje
Hoje, muitos já são pessoas batizadas no Espírito Santo. Hoje, muitos que estão aqui são colaboradores do reino de Deus, ferramentas de Deus, instrumentos de Deus, vasos de Deus, soldados do reino. E hoje, todos que estão aqui, na sua grande maioria, por que não, fazem parte do corpo místico de Cristo na terra. Você hoje é membro do corpo de Cristo. Você pode dizer glória a Deus? E aí você vê quanta coisa tem acontecido nas nossas vidas a partir de Jesus. Quanta coisa aconteceu, quanta água rolou por baixo da ponte, quanta coisa foi acontecendo. Depois de Jesus. Depois de Jesus. Então isso nos permite, irmãos, e a Bíblia nos autoriza, nos avaliza a dizer que antes que você e eu nos formássemos no ventre de nossa mãe, já havia um plano de Deus, um projeto de Deus com a nossa vida. Alguns planos se realizam, outros não. Alguns projetos se tornam realidade, outros não. Por quê, irmãos? Por causa da vontade permissiva de Deus, em função do nosso livre-arbítrio. Então, mesmo que o plano exista, e existe, mesmo que o projeto exista, e existe, ele pode não ser realizado, ele pode não acontecer, em função do livre-arbítrio, e aí entra a vontade permissiva de Deus. O plano existe, o projeto existe. Antes que a gente se formasse no ventre da mãe, Deus já havia estabelecido isso. Mas em função do livre-arbítrio, eu sou chamado a participar desse projeto. Eu sou chamado a participar desse plano. Eu sou chamado a fazer parte. E eu posso dizer sim, e eu posso dizer não, e eu posso andar dentro do projeto ou não. Eu posso andar dentro daquilo que Deus estabeleceu para mim ou não. Eu sou livre para isso. Tudo isso dentro da vontade permissiva. Mas existe também, irmãos, a vontade soberana. Ah, irmão, deixa eu ser meio sádico agora. Eu gostaria que você estivesse dentro da vontade soberana. Porque daí você iria servir a Deus.
gostando ou não, querendo ou não, você ia servir a Deus. Dentro da vontade soberana, nós não temos opções. Dentro da vontade soberana, Deus decide. Dentro da vontade soberana, nós nos anulamos. Cale-se toda a carne. Falou Deus. Falou Deus. Cale-se toda a carne. Falou Deus. 2 vezes ouvirei. Diga aleluia. Isaías estava dentro da vontade soberana. Isaías estava dentro da vontade soberana de Deus. E ele se demorou um tempo. Porque ele era amigo do rei Uzias. Era parente do rei. E estava muito apegado à vida do palácio. Ele entrava e saía do palácio a hora que queria. Ele tinha parentesco com o rei. Ele era da casa. Era da cozinha do rei. Estava lá sempre que queria. Tinha voz ativa. Eu não vou dizer que era, mas poderia ter sido conselheiro do rei. E então ele estava muito apegado a isso. Muito apegado a isso. E eu quero lhe desafiar esta noite, em nome do Senhor Jesus, que você se torne uma pessoa apegada a Deus, apegada à palavra, apegada ao Espírito Santo, apegada ao reino de Deus. Eu quero lhe desafiar nesta noite a se tornar uma pessoa achegada a Deus. Achegada à palavra, achegada ao reino, achegada às coisas de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Quem está mais ou menos, eu assim comecei, mas eu vou parar logo. Eu não quero me prolongar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas o Isaías, ao contrário, estava pegado ao palácio. As coisas do palácio, do rei, estavam no seu coração. E eu quero dizer a vocês esta noite, pastor, eu já sou crente, eu sei. Mas eu quero lhe dizer, entregue o seu coração a Deus. Deixe Deus ser dono do seu coração. Deixe Deus ser Senhor do seu coração. Deixe Deus ser absoluto no seu coração. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas como ele estava dentro do propósito da vontade soberana de Deus, o que é que Deus faz, irmãos? Deus se vê na contingência de terminar com a vida do rei. O rei estava sendo um problema para o ministério de Isaías. Então só havia uma coisa a ser feita. E a vida e a
Então Deus permite a morte do rei, para que Isaías fosse fazer o que Deus queria e planejou para que ele fizesse. Por quê? Porque Isaías era projeto soberano de Deus. Isaías não era projeto da vontade permissiva, mas Isaías era projeto da vontade soberana. E aí o rei morre. E morrendo o rei, termina os vínculos com o palácio. Morrendo o rei, as portas do palácio se fecharam para Isaías. Eu vou repetir. Eu posso até estar cansando você, mas eu termino daqui a pouquinho. Pode ter certeza disso. Morrendo o rei, as portas do palácio se fecharam para Isaías. As portas do palácio, que antes estavam abertas, foram trancadas. Foram trancadas. Foram trancadas. Eu quero nesta noite lhe dizer em nome de Jesus, que não seja necessário Deus trancar portas, Deus fechar portas, para que você entenda a perfeita, a agradável, a santa vontade dEle para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família. Que não haja necessidade de portas serem fechadas, que não haja necessidade de portas serem trancadas, para que a gente compreenda a perfeita vontade de Deus para nós. Olha para o seu Deus. E as portas do palácio se fechando, as portas do templo estavam abertas. Oh glória! Oh glória! Eu quero lhe dizer, meu irmão, que as portas do templo de Deus, as portas do átrio do Senhor, as portas do lugar santo, aonde tinha o véu, foi rasgado e foram abertas. Então eu quero lhe dizer esta noite que as portas do templo e as portas do Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo, pela morte expiatória de Cristo, estão abertas para você e para a sua casa. Portas que nós não tínhamos acesso, o sangue do Cordeiro abriu para nós. Lugares que nós não podíamos colocar o nosso pé, o sangue do Cordeiro abriu para nós. Aleluia. Querido irmão, a porta do templo e a porta do Santo dos Santos foi aberta para você. Está aberta para você, está aberta para a sua família, está aberta para a sua casa, está aberta para você, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. Você pode entrar no Santo do Santo e falar direto com Deus e ouvir a voz de Deus no seu
Você pode ter uma experiência e não precisa ficar mudo, que nem João Batista, porque o sangue do Cordeiro abriu a porta. Abriu a porta. Então, como as portas do palácio fechou, as do templo estavam abertas. E onde é que ele entra? Ele entrou no templo. Ele entrou no templo. Ele entrou no templo. Ele entrou no templo. Oh, irmãos, eu estou dizendo, a porta do palácio fechou, a porta do templo abriu, e ele entrou no templo. Diga para o irmão que está pertinho de você, ele entrou no templo. E quando ele entra no templo, o texto diz que ele viu o Senhor. Quando ele entra no templo, ele viu o Senhor. Irmãos, levante a sua cabeça. É no templo que você encontra Deus. É no templo que Deus se revela a você. É no templo que Deus se apresenta a você. É no templo que Deus se manifesta a você. É no templo que Deus fala com você. É no templo que Deus batiza você com o Espírito Santo. É no templo que Deus cura você. É no templo que Deus liberta você. É no templo que Deus transforma você. É no templo que Deus limpa você pela palavra que Ele tem falado. É no templo que Deus se manifesta no esplendor da sua glória e na majestade do seu poder. O templo é o lugar da manifestação de Deus. Estava diante de dizer glória a Deus? Eu vou repetir. O templo é o lugar da manifestação de Deus. É onde Deus se manifesta. E uma vez Jesus ficou muito indignado, porque ele entrou no templo e o templo tinha se tornado um camelódromo. Numa linguagem de hoje, um camelódromo, um lugar de compra e venda, um lugar de câmbio, um lugar de troca de dinheiro, um lugar de negócios. O templo tinha virado um camelódromo. E o Senhor ficou muito indignado. O Senhor não gostou nem um pouquinho daquilo que viu. O Senhor pegou uma zorraia, um chicote, um rei, um pedaço de pau, e acabou com aquela merchandagem, acabou com aquele comércio, acabou com aquela bagunça, expulsou todo mundo lá e disse: o zelo da tua casa me consome, porque a tua casa é chamada a casa de oração, lugar da manifestação de Deus, lugar onde Deus se manifesta. E aonde que ele entrou? No templo. E o que é que ele viu? O Senhor. E o que é que ele viu? O Senhor. E o que é que ele viu? O Senhor. E o que é que ele viu? O Senhor. Vamos orar essa noite? Amém? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Se Deus não se manifestar a você
templo, ele não vai se manifestar em lugar nenhum. Se Deus não falar com você aqui, Ele não vai falar em lugar nenhum. Aqui é o lugar. Agora eu escolhi esta casa, e eu santifiquei, e os meus olhos estão abertos sobre esse lugar, as minhas mãos estendidas sobre esse lugar, e os meus ouvidos inclinados a toda a oração que é feita nesse lugar, porque desde agora em diante o meu nome estará perpetuamente nessa casa. Diga aleluia, aleluia, aleluia. E ele viu o Senhor, e vendo o Senhor, o processo de Deus começou na vida dele. O plano de Deus passou a ser executado. O plano de Deus passou a ser formatado. A vontade soberana de Deus passou a ser cumprida, realizada na vida de Isaías. A partir desse momento, Deus começou a agir na vida de Isaías. A partir desse momento, o Espírito de Deus tomou conta dele. A partir desse momento, a glória de Deus tomou conta dele. A partir desse momento, o homem natural desapareceu. E ele nasceu de novo, pelo Espírito de Deus. A partir desse momento, Deus verdadeiramente passou a agir plenamente na vida de Isaías. A partir desse momento, fique de pé agora, querido. Nós queremos orar esta noite, antes da oração intercessória. Quero orar com você esta noite, Deus. Gostaria que você deixasse Deus tomar conta do seu coração, tomar conta da sua vida. Verdadeiramente o querer de Deus comece a ser realidade na sua vida e na minha também. Bendito seja o nome de Jesus. Quem sabe essa noite o Espírito Santo quebra e muda algumas coisas. A mensagem de ontem à noite para quem estava, textual, um novo capítulo, um capítulo novo. Vamos orar a Deus agora. Curve a sua cabeça e fale com Deus. Se você quiser sair do seu lugar e dobrar os seus joelhos no altar, ninguém vai orar por você agora. Mas se você quiser dobrar os seus joelhos no altar e falar com Deus, você pode fazer isso agora. Se quiser orar no seu lugar, também você pode.
Mas se você sentir necessidade de vir no altar, dobrar os joelhos e falar algumas coisas para Deus do seu coração, você pode fazê-lo em nome de Jesus. Querido Deus, querido Deus, querido Deus, querido Deus, bondoso Deus, Santo Pai, eu gostaria muito, meu Deus, que a tua obra fosse vivificada esta noite, no coração desta igreja. Eu gostaria muito, que esta noite fosse especial para cada pessoa que está aqui, desde o menor até o maior. Eu gostaria muito, meu Deus, que alguma coisa muito forte, sobrenatural, alguma coisa inexplicável, do ponto de vista lógico, mas perfeitamente compreensível no mundo espiritual, acontecesse essa noite, Pai, na vida de todos quantos estamos aqui, a começar pela minha própria vida, meu Deus, a começar pela minha própria casa, a começar pelo meu ministério, meu Deus, a começar por tudo aquilo que diz respeito, Senhor. Eu gostaria muito que, como no dia de Pentecoste, meu Deus, houvesse um despertamento na vida deste homem, na vida desta mulher, nesta família, neste moço, nesta moça. Deus, eu tenho certeza, eu creio que Tu é Deus vivo, que Tu é Deus que começa e é Deus que termina. Eu creio que Tu é Deus vivo e poderoso. Tu não é fruto da nossa imaginação. Tu és Deus vivo e Tu és Deus verdadeiro. E ainda que não tenhamos estrutura, e ainda que não tenhamos condições, e ainda que não sejamos dignos, e ainda que não merecemos, nós queremos ser tocados por Ti esta noite. Nós queremos ser tocados pelo Teu Espírito. Nós queremos entrar no Santo dos Santos, que a porta já está aberta. O Cordeiro já abriu a porta. O sangue do Cordeiro já rasgou o véu do templo. Que esse homem possa entrar nesse lugar. Que essa mulher possa entrar nesse lugar. Que essa família
que se